2020, o mundo foi sacudido pela pandemia inesperada do novo coronavírus. De norte a sul, de leste a oeste, o inimigo invisível afastou os seres humanos do convívio pessoal. No Brasil e no Ceará, a crise entrou em nossas casas e mexeu com nossas emoções. Nossos comércios e serviços foram fechados. Nossas praias foram esvaziadas. Nossos empreendedores, vendedores, pescadores e artistas impactados. Nossas vidas viradas do avesso. Agora é hora de estarmos juntos. Vamos transformar o medo em esperança. Vamos tirar das adversidades a força. O caminho para a solidariedade mundial depende de nós. Vamos caminhar unidos, otimistas e solidários. Vamos falar abertamente sobre desemprego e dicas de recolocação profissional no mundo pós-coronavírus. Vamos fazer a nossa parte para melhorar o Brasil e o Ceará. Todos juntos. Olá, sejam bem-vindos ao programa Questão Aberta pós-coronavírus. Nas próximas semanas, nós vamos trazer muita informação de temas relacionados à crise da pandemia causada pela Covid-19. E hoje, o assunto é para você que perdeu o emprego e quer saber como se recolocar no mercado. Vamos dar dicas que podem fazer a diferença numa seleção de emprego, como se comportar numa entrevista de trabalho. O programa Questão Aberta, pós-coronavírus, conta com a participação especial do professor e doutor do Instituto de Filosofia da Unicamp, Leandro Carnal. Seja bem-vindo, Leandro, mais uma vez aqui com a gente. Olá, Joana, é um prazer voltar. Se você cuidou da sua saúde, sobreviveu a essa etapa da epidemia, parabéns, isso era o mais importante. Agora vamos cuidar da sobrevivência do CPF. Primeiro a vida, agora nós temos que cuidar do CPF. Em um mundo que emprego está desaparecendo, onde é que eu posso conseguir trabalho, que é outra categoria. É isso que nós vamos tentar hoje ajudar todos vocês. Bem, a gente pode dizer que mexe com a saúde mental das pessoas. Afeta bastante, por isso é preciso ter muito equilíbrio, porque agora é preciso objetividade em um mercado que ficou mais competitivo, em crise e com mais concorrência. Logo, eu preciso fazer uma diferença enorme na minha qualificação e uma diferença enorme e com muito equilíbrio na busca ou de uma nova colocação ou na busca de uma melhoria da situação na qual eu me encontro. Bom, e para colaborar aqui com a nossa discussão, deixa eu apresentar os nossos convidados do programa de hoje. Estamos aqui recebendo a Janete Bezerra, presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos aqui do Ceará. E também convidamos o Gidilaf Rodrigues, gerente da unidade do Centro do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho, IDT. Sejam muito bem-vindos, Janete e Gidilaf. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando sobre esse assunto, que é muito importante para todos nós. Bom, perder o emprego é uma questão muito complexa, muito complicada. Agora, eu queria saber de vocês quais as dicas, né? O que a pessoa deve fazer perder o emprego, ainda mais num momento tão delicado como esse de pandemia? Então, Joana, eu diria que nesse momento, que é novo para todos nós, né, é muito importante estar protagonizando na sua carreira. Eu tenho uma história que é interessante, um case de uma pessoa da área de marketing, que ela não foi um caso recente, isso tem algum tempo, alguns 2 anos atrás, mas ilustra o que eu vou falar aqui para vocês. Ela buscou uma carreira, buscou uma recolocação no mercado de trabalho e ela queria entrar no grande shopping center aqui no Ceará. Detalhe, ela não é de Fortaleza, ela é de Belém do Pará. E ela contratou uma consultoria para fazer assessoria do processo dela. Ela buscou identificar quais seriam os shopping centers, mapeou no mercado qual seria o shopping onde ela iria trabalhar, aos quais ela gostaria de ingressar. Ela fez muitos contatos com vários profissionais. Ela tirou uma rotina de trabalho para todos os dias trabalhar na recolocação dela. Ela fez trabalho freelancer. Ela fez, nesse trabalho freelancer, foi exatamente ampliando a rede de contatos, né, através de diversas fontes de contato, LinkedIn, 99 Jobs, Gup, né, são plataformas de busca de captação de emprego. Aí ela se recolocou.
demorou um pouco, mas ela estava tão focada na carreira que ela conseguiu se recolocar exatamente um ano depois. Então, hoje, para você fazer esse processo, você precisa cuidar realmente da sua rede de network, você precisa, e esse momento está muito mais aberto, porque todas as pessoas estão mais empáticas, estão mais abertas. Então, você pode procurar o RH das empresas onde você gostaria de ingressar, para poder começar um relacionamento ali, né, com sensatez, sem parecer invasivo, mas você precisa monitorar a sua carreira dessa forma. Então, participe de eventos, integre grupos de WhatsApp, onde as pessoas estão ali, que possam indicar posições para você. São algumas dicas que eu daria. Bom, a gente precisa entender assim, o momento da perda do emprego é um momento de perda muito sério na vida de uma pessoa. Então, o primeiro momento ela precisa entender o que aconteceu. Ela precisa se entender naquele momento que ela está vivendo. O que levou a essa perda foi algo externo, foi algo que ela não fez, ela precisa se reavaliar, foi algo que ela fez. Então, o primeiro momento é esse. E depois fazer um plano de recomeço, né? Isso eu estou falando em etapas, essas etapas podem acontecer em minutos. Eu posso rapidamente fazer a minha reflexão e já tomar uma atitude. Não quer dizer que eu preciso passar um mês pensando o que aconteceu, mas eu preciso avaliar, eu preciso entender esse momento que eu estou. E aí, depois que eu fizer isso, eu traço o plano, vou atrás, inclusive buscar essa rede de relacionamentos que deve ser construída ao longo de uma carreira, não é? Agora, de repente, eu vou procurar aqui alguém, né, que possa me ajudar, né? Então, essa rede foi construída, são pessoas que estão no nosso relacionamento e podem nos ajudar realmente. É muito bom ter ouvido a dica de 2 especialistas. Eu acho que tem uma situação ideal. A situação ideal é a pessoa tem recursos e condições para aproveitar esse momento para investir de novo na sua formação. Ela tem recursos e tem condições para fazer cursos, para dar uma parada, repensar a carreira e se recolocar. Essa é a situação ideal. Essa é a situação que a gente desejaria para todo mundo. Existe a situação emergencial. Perdi o emprego, mês que vem tem contas e eu não tenho dinheiro. Então, o que eu vou fazer? Aí eu vou tomar todas as medidas dentro do universo ético para fazer o que for possível para obter dinheiro. E, ao mesmo tempo, com estratégias de médio e longo prazo. Ou seja, eu vou fazer o que for possível para extrair o máximo da minha capacidade nesse momento. É na crise que a gente testa as pessoas. Como dizia Rubem Alves, ostra feliz não produz pérola, né? Eu preciso trabalhar a partir desse desafio. Então, o que eu posso fazer? Quais são os setores que cresceram e crescem durante a epidemia e após ela? Quais são os setores que se expandiram? Alguns setores se expandiram. Quais são os setores que encolheram? Quais são as demandas do mercado? Qual é o perfil do novo profissional? Nós gostamos, é a nossa tradição latina, de estabilidade. O mundo está precisando de maleabilidade, de capacidade de protagonismo. O mundo está precisando de gente que repense a todo instante, não mais em um posto fixo, onde possa se instalar para o resto da vida, mas a cada momento, o que é que eu posso fazer para ser um diferencial em relação a tudo isso? Esse diferencial sempre com muita ética, muito equilíbrio, que você vai conseguir, mas não é tão fácil. É um momento para separar realmente quem está empenhado das pessoas que estão seguindo o vento, esperando o que vai acontecer, o que vai surgir e assim por diante. Então, medidas de emergência dentro da ética, medidas de médio e longo prazo para redefinir a sua vida. Mas eu penso muito nas pessoas que realmente não têm dinheiro para passar 6 meses, por exemplo, paradas, ou 6 meses. O que é que talvez vocês pudessem nos dizer sobre o fato de que muita gente não tem recursos para essa recolocação? Se torna um desafio ainda maior, porque muita gente perdeu o emprego ao mesmo tempo nesse período de pandemia e está em busca de um novo emprego. Pessoas que estão no mercado hoje, sobretudo, os setores que estão em alta, né? Vários setores em alta estão contratando, como o setor de tecnologia, setor de marketing digital, essa área de marketing está crescendo muito.
A área de saúde está contratando absurdo de pessoas e não está encontrando, porque as pessoas estão adoecendo, né, nessa carreira aí de fisioterapeutas, médicos, enfermeiros. Nós temos o setor de alimentação está crescendo muito, setor de entrega, delivery, área de limpeza, profissionais de facilities, está uma demanda, e até no pós, agora que a gente está começando já a enxergar como é que fica, que poderá ficar. Então, as pessoas da área de limpeza, serviços gerais, é uma mão de obra que vai ser muito requisitada nas empresas também. Então, é importante as pessoas estarem conectadas com isso mesmo, para onde eu estou mirando a minha carreira, e pensar também em mudar os rumos da sua carreira. E tem setores da economia contratando apesar da crise. Vamos ouvir o que diz o secretário executivo de Comércio, Serviços e Inovação da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Ceará, Júlio Cavalcante. Um ponto importante que é colocado aqui pela DRH é que realmente a gente tem algumas demandas que estão se fortalecendo. A área da saúde, e aí eu digo não só, lógico, médicos, enfermeiros, mas técnicos em várias atividades na área de saúde. A questão da alimentação, ela tende a ser realmente um ponto muito forte, né, nessa questão da retomada. A questão da tecnologia da informação e da comunicação, muita oportunidade, muitas coisas virtuais, e tem acompanhado. E também a logística, por conta das entregas que têm que ser realizadas nesse mundo virtual. Também é outro ponto que tem crescido muito, né? E, finalmente, a área de energia renovável também está em processo de crescimento. Tem uma reportagem recente que todas essas 5 áreas que eu acabei de dizer, elas estão contratando pessoas. E qual é a boa coisa desse processo todo? É que são 5 das 8 áreas que o Estado tem priorizado a partir do Plano de Desenvolvimento Econômico. A gente pode ter, nesses setores que eu acabei de colocar, grandes possibilidades. Secretário Júlio, e tem o projeto Clusters da Inovação que prioriza fortalecer alguns setores da economia no interior do estado do Ceará. Os clusters de inovação, que são exatamente, tentam aproveitar esse potencial que nós temos no interior do estado com a quantidade de universidades, escolas profissionalizantes, são 3 universidades federais, 3 universidades estaduais, 122 escolas profissionalizantes, 33 campos do Instituto Federal, e aí, a partir desse potencial e avaliando também esses clusters que o Estado priorizou, a gente foi em cada uma das 14 regiões de planejamento, estamos caminhando nesse trabalho, para poder exatamente fortalecer esses clusters, né? Em cada região. Por exemplo, Sobral, energias renováveis é uma coisa que está crescendo bastante, com energia distribuída. Como é que a gente pode colocar mais produtividade nesse setor, que ele possa ocupar mais gente, que possa gerar também oportunidade de empreendedorismo, que possa exatamente fazer com que a gente use a inovação para torná-lo mais competitivo, mas também use esse setor como laboratório e como mercado para criar empresas na área de inovação também, as startups surgidas dessas escolas, com apoio dos pesquisadores de cada uma dessas instituições de ensino superior que estão no interior, né? Então, tem uma série de oportunidades. Eu sei que não é um momento fácil, a gente está passando pelo momento difícil do mundo inteiro, mas a gente tem que olhar um pouco também desse outro lado, né? Tem que olhar um pouco o copo meio cheio, né? Não só o copo meio vazio. E às vezes, essas crises, elas possibilitam mudanças que dificilmente elas poderiam acontecer em momentos normais, né? Elas empurram. A humanidade, ela vive exatamente às vezes, de saltos e de crescimentos a partir de crises, né? E a gente vai agora para um rápido intervalo comercial e o Questão Aberta pós-coronavírus volta já.
Estamos de volta e o Questão Aberta pós-coronavírus de hoje fala sobre recolocação no mercado de trabalho. E a gente vai conversar agora com a nossa repórter Juliana Diógenes, que traz números do desemprego aqui no Brasil. Olá, Juliana, tudo bom? Essa pesquisa do IBGE traz uma tendência nacional, infelizmente. Oi, Joana, é isso mesmo. Bom, o desemprego no Ceará ele acompanhou a taxa de crescimento nacional no primeiro trimestre de 2020. De acordo com pesquisa divulgada pelo IBGE em maio, o aumento do desemprego no Ceará foi de 12,1% nos primeiros 3 meses deste ano. No Brasil, ele atingiu a marca de 12,2%. Em números absolutos, Joana, o Ceará saltou de 423 mil desocupados nos primeiros 3 meses de 2020 para 496 mil na comparação com o mesmo período do ano passado. Vamos ver. A informalidade é o desafio para o mercado de trabalho cearense. O estado possui a 5ª maior taxa de informalidade do país, 53,8%. Em nível nacional, essa taxa é de 39,9%. No Ceará, os jovens de 14 a 17 anos são os mais afetados. Eles representam 37,5% dos desempregados. Também é maior a desocupação entre mulheres. Com relação à cor ou raça, a maior taxa de desocupação foi das pessoas autodeclaradas pretas, com 13%, seguida de pardos e brancos. Por nível de instrução, o desemprego no Ceará é maior entre aqueles que têm nível superior incompleto, representando 17,6%. A taxa é menor para quem possui ensino superior completo. Segundo dados da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, o Ceará é o 2º estado do Nordeste em pedidos de seguro-desemprego durante a pandemia, estando atrás somente da Bahia. Em todo o Brasil, o número de requerimentos chegou a 960 mil, um crescimento de 53% na comparação com o mesmo período do ano passado. Em maio, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro foram os 3 estados com maior número de solicitações. Os homens pediram mais seguro-desemprego no Brasil do que as mulheres. A faixa etária se concentrou entre 30 e 39 anos. Em relação à escolaridade, a maioria dos requerentes tinha ensino médio completo. De janeiro até maio de 2020, foram contabilizados no Brasil mais de 3 milhões de pedidos de seguro-desemprego. O número representa um aumento de 12,4% em relação ao acumulado no mesmo período do ano passado. As medidas de isolamento social necessárias para conter a pandemia afetaram a economia, já que os estados passaram a permitir apenas o funcionamento de atividades essenciais, como supermercados e farmácias. Boa parte do comércio e dos serviços, principais atividades econômicas do Ceará, parou nas semanas seguintes à decretação da pandemia no Brasil. Houve forte queda também na produção industrial, o que afetou os empregos em todo o país. Os efeitos da pandemia na economia brasileira foram mais devastadores nos setores de serviços e construção civil. Os dados são do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, em levantamento realizado com mais de 2.500 empresas. Quase metade delas precisou demitir funcionários em função da crise. Entre os meses de março e abril deste ano, a economia brasileira fechou mais de 1 milhão de vagas com carteira assinada. Os dados foram divulgados no fim de maio pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. A instituição mostrou que, em março, quando os efeitos da crise começaram a ser sentidos, mais de 240 mil vagas de trabalho com carteira assinada foram fechadas no país. A eliminação de postos formais de trabalho se acelerou em abril, quando mais de 860 mil vagas foram fechadas. Foi o pior resultado da série histórica, iniciada em 1992. Foi o maior número de demissões registrado em um único mês no Brasil em 29 anos. Joana, a situação também é complicada entre os cearenses que têm emprego, viu? O Ceará é o 8º colocado em contratos de trabalho reduzidos ou suspensos temporariamente no programa Benefício Emergencial para a Preservação da Renda e do Emprego do governo federal.
Segundo dados do Ministério da Economia, cerca de 324 mil trabalhadores de todo o país haviam sido incluídos neste programa até 12 de maio. Volto com você, Joana. Pois é, Juliana, não são dados muito animadores. Eu já estou aqui com o Leandro Carnal para comentar um pouquinho esses dados. Muita gente perdeu emprego, muita gente em busca de uma recolocação no mercado ao mesmo tempo, né, Leandro? É mesmo, fiquei pensando em todas as informações tão bem organizadas que a Juliana trouxe. Eu acho que, em primeiro lugar, a epidemia escancarou a nossa desigualdade. Quer dizer, os grupos atingidos são os grupos mais fragilizados. Mas, em segundo lugar, e muito importante, essa epidemia está revelando que nós temos que investir muito em formação. Quanto mais você tiver qualificação, mais você tem um seguro contra esse desemprego. Então, eu preciso, mesmo em meio ao caos, claro, eu vou cortar as despesas acessórias, eu vou cortar qualquer luxo, mas nós já não vínhamos de uma situação tranquila. O desemprego já foi grande em 2019, a epidemia apenas piorou um processo no mundo inteiro. Então, corto aquilo que não for essencial, mas não se esqueçam de não cortar investimento estratégico em formação. Não se esqueçam de dedicar um tempo em meio ao caos para a formação. Ou seja, quando um navio está afundando, tem duas atitudes que têm que ser evitadas. O negacionismo, não está afundando, ele é terrível. A histeria, está afundando e não faz nada. Eu preciso ter otimismo produtivo, otimismo prudente. Ou seja, eu quero superar isso, eu preciso tomar medidas, talvez baixar os consumos que eu possa baixar, mas investir em formação. Cursos pela internet, maior quantidade de cursos gratuitos, cursos que eu possa investir de fato naquilo que faça diferença e cursos, inclusive, se necessário e possível, pagos para que eu me qualifique mais e faça diferença no mercado. Eu sei, para quem está se afogando, dizer que você precisa aprender a nadar em 3 estilos agora é difícil, mas é exatamente isso que nós precisamos nesse momento, aumentar nossa criatividade, aumentar nossa resiliência e o pensamento estratégico. Aproveitar o momento, né, professor, para investir em si mesmo, não só pessoal, mas profissionalmente, tentando manter a sanidade mental e também investindo nessa questão da formação, né? Como a gente viu nessa pesquisa, a informalidade é muito alta, né? Então, o que as pessoas puderem fazer para se virar, ainda que sejam cursos gratuitos, cursos que estejam disponibilizados pelo WhatsApp, é uma inovação aí que tende a facilitar para quem não tem uma internet muito boa, né? É isso aí, a gente viu na matéria da Juliana que as pessoas que não têm nível superior são as que estão sofrendo mais nesse momento. Obrigada, Juliana Diógenes, pela reportagem. E eu já vou retomar, então, a conversa com os nossos convidados. Janete falava no bloco anterior sobre esses novos mercados, que as pessoas têm que procurar empregos antes ainda não cogitados. Queria que o Gidilaf comentasse um pouco sobre isso. É verdade. Isso é um processo que vai passar por tudo aquilo que a gente está conversando. A preparação, os cursos que eu faço, tudo isso vai me ajudar e deve estar focado naquilo que eu planejei como objetivo. Então, eu quero mudar. Vou mudar para onde? Vou mudar para que outra ocupação? Porque aí eu vou fazer cursos, vou participar de eventos nessa área e desenvolver novas competências, porque não mudou só para quem perdeu o emprego, mudou para todo mundo. Então, quem está no emprego e não perdeu, precisa aprender novas tecnologias, novas formas de se comunicar, um novo jeito de trabalhar. O empresário também está tendo que aprender novas coisas, né? E dentro desses números que a Juliana trouxe, 496 mil desempregados. Antes da pandemia, né, nós estamos aguardando ainda os números do segundo trimestre, que vão mostrar exatamente o período em que a gente esteve em afastamento social. Então, isso aí ainda revela uma parte da população. São aquelas pessoas que estão pressionando o mercado de trabalho. Existe um outro número aqui no Ceará, igual a este, de pessoas que estão em desalento, ou seja, procuraram emprego e pararam de procurar.
elas também estão desocupadas, elas também estão sem renda, e só que não estão procurando. Então, como ela não procura, ela não entra nessa estatística, né? E o profissional precisa se entender nesse mundo diferente, com tanta gente concorrendo com ele, porque isso é a concorrência. 496 mil pessoas estão concorrendo pelos empregos existentes. E aí, por isso, se gera esse número de pessoas no mercado informal, que são aquelas pessoas que não têm carteira assinada e não têm os seus direitos trabalhistas, às vezes estão vendendo alguma coisa ali. Além disso, ainda tem as pessoas que estão subutilizadas, né? que estão ali trabalhando em tempo parcial, que estão fazendo algum tipo de bico, algum trabalho que não está garantindo totalmente a sua renda. Eu gostaria então de agradecer aos nossos convidados, Janete Bezerra, Gidilaf Rodrigues. Muito obrigada pelas dicas, pelos esclarecimentos aqui no Questão Aberta pós-coronavírus. E também agradecer ao professor Leandro Carnal, também trazendo dicas sempre aqui no nosso programa. Suas considerações finais, Leandro. Se você está com medo nesse momento, parabéns. É sinal que você é uma pessoa equilibrada, que tem noção da situação. Quem não está com medo está sob o efeito de algum tipo de droga, porque o momento é um momento de angústia, é um momento de ter medo. O medo não deve imobilizá-lo, você deve ir à luta. A dificuldade deve suscitar mais reação. Aliás, é no momento de dificuldade que as pessoas reagem de forma mais extraordinária. Você vai sair dessa como uma pessoa melhor. Faça tudo o que for possível dentro da ética para obter dinheiro para você e para sua família. Dentro da ética, empenhe-se em qualquer campo, venda, faça vendas, o que for possível. Veja quais são as perspectivas de mercado, qualifique-se, vai passar e você vai estar um pouco melhor do que estava antes da crise. Acredite, dificuldade é uma maneira de eu chegar a um estágio superior de comportamento. É isso aí, muito boas palavras. Professor Leandro Carnal sempre aqui incentivando as pessoas no Questão Aberta pós-coronavírus. Até semana que vem. Até logo para todos. Muito obrigada pela audiência e a gente se encontra na próxima semana. Tchau. Com a suspensão dos atendimentos presenciais nas superintendências regionais durante a pandemia, a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, vinculada ao Ministério da Economia, orienta o cidadão a resolver as demandas pela internet. Entre os benefícios que o cidadão pode solicitar está o seguro-desemprego. Esse recurso está disponível no site do Governo Federal e no aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Tanto no portal do governo quanto no aplicativo Carteira de Trabalho Digital, o trabalhador pode dar entrada no pedido do seguro. Isso deve ser feito de 7 a 120 dias após a demissão. Quando aprovado, o saque do seguro-desemprego é pago pela Caixa Econômica Federal. O Brasil tem trabalhado com operação reduzida, mas esse tipo de atendimento está garantido para aqueles que não têm cartão cidadão ou conta na instituição. O Ministério da Economia informa ainda que os serviços de seguro-desemprego que não estão contemplados nas plataformas digitais podem ser tratados no telefone 158 e encaminhados para a análise das unidades regionais. A ligação é gratuita de telefone fixo de todo o país. Com o desemprego em alta durante a pandemia, o trabalhador que estiver sem ocupação neste momento deve se reposicionar no mercado, procurando ver a crise como uma oportunidade de mudança. Existem 5 dicas principais da área de recursos humanos para quem está desempregado e quer se recolocar profissionalmente. São elas: definir novas estratégias, ampliar a rede de relacionamentos, conhecer as empresas com oportunidades em aberto, preparar um currículo elaborado e claro e buscar informações além da sua formação para manter-se atualizado. É importante ainda ter questões pré-definidas antes de procurar um novo emprego. Procure saber qual é a sua missão nesta vida, quais são os seus desejos, qual é a razão de fazer o que você faz e quais problemas você quer resolver. Com essas respostas em mente, lembre-se, suas virtudes são os pontos-chave que vão fazer qualquer um ser reconhecido. Encontre suas virtudes e mãos à obra.